Vem aqui, passe aqui durante a semana, deixe a sua oferta, entregue a sua oferta. E você será alcançado pelo favor de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar aqui, eu quero chamar aqui o pregador nessa manhã. Que Deus use a vida dele com graça, com poder, com autoridade. E que os nossos corações saiam daqui cheios, alegres, de ter ouvido a voz, um rema, uma palavra, um profético de Deus através da vida dele. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dele, ainda presbítero, mas futuramente pastor, Daniel. Aplauda ao Senhor pela vida dele, em nome de Jesus. Bom dia, igreja, amém? Graças e paz. Recebo com força, e eu creio que em breve essa promessa vai se cumprir, amém? E nessa manhã tem a palavra de Deus para a sua vida, e eu creio que o Senhor, Ele vai fazer com que o querer dEle se manifeste na sua vida. Você crê nisso? Amém? Pai, eu quero te pedir que nessa manhã, Senhor, o Senhor invada esse lugar com mais força ainda, Jesus. Porque eu já sinto a Tua presença aqui. Nós já desfrutamos, Senhor amado, da Tua presença e do Teu mover. Mas eu quero te pedir, Jesus, que agora nós possamos intensificar a Tua presença e a Tua vinda nesse lugar, Jesus. Que possamos valorizar a Tua glória, que possamos valorizar a Tua presença, que possamos, Senhor amado, entender que nós estamos diante do nosso Rei, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, por favor, abra o entendimento aqui nessa manhã. Senhor amado, desperta os Teus filhos. Permita com que eles não deixem com que o cansaço e o sono os impeça de receber uma palavra da parte do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Amém. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, o escondeu 3 meses. Agora eu quero ler com você, em Êxodo ainda, porém, no capítulo 33, no versículo 18, que diz assim: Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Eu li o capítulo 2 e eu pulei já diretamente para o capítulo 33 para você entender de quem eu estou falando. E essa pessoa de quem eu estava falando, e vou falar nessa manhã, ela foi alvo de uma provisão de Deus. Esse homem é Moisés, da casa de Levi, um adorador, um sacerdote, separado por Deus. Mas naquele tempo, existia um decreto sobre aquela tribo, que todo filho homem fosse morto. Só que quando o faraó chamou as parteiras e falou assim: todo filho homem, ele deve ser morto. Porém, as parteiras eram muito tementes ao Senhor e elas não matavam os filhos. E faraó continuava vendo que o povo crescia e prosperava, e o povo era muito forte, o povo de Israel. Então o faraó deu uma ordem, ele falou assim: tudo bem, mas chamou as parteiras e perguntou: por que vocês não estão matando os homens que eu falei? Quando nascesse filho homem era para que eles fossem mortos. E as parteiras falaram assim: as israelitas são muito fortes, e quando elas vão parir, quando nós chegamos para fazer o parto, já nasce os nenéns. Quando nós chegamos lá, o neném já tá vivo, não dá tempo da gente chegar e fazer esse aborto. E aí faraó dá outra ordem, ele fala assim: então tudo bem, então agora os meninos
após nascidos, eles serão jogados no rio e serão mortos. E nesse tempo nasce Moisés. E ele estava sendo alvo daquele decreto de Faraó. Ele era um homem e ele tinha nascido naquele tempo, e o decreto de Faraó era que ele seja jogado no rio. Porém, a mãe de Moisés, uma mulher, creio eu, sensível à voz de Deus, ela se coloca e ela diz: eu não posso matar o meu filho, eu não posso permitir com que o meu filho seja jogado no rio, como qualquer coisa. O meu filho não é qualquer coisa, eu gerei ele 9 meses, existe uma promessa dentro de mim. Ela foi gerada e eu não posso desperdiçar ela de qualquer maneira. E ela guarda o seu filho e protege o seu filho durante 3 meses. E chega um tempo que ela não consegue mais esconder a criança. E ela prepara um cesto de junco, ela passa betume e ela protege o seu filho, coloca ele dentro do cesto e coloca ele no rio Nilo. E quando ela coloca ele no rio, perceba que ela não joga o seu filho no rio como era o decreto, mas ela o coloca no rio. E ali, o Senhor, eu creio eu, Deus, ele começa a conduzir Moisés em direção à sua provisão. Perceba que quem mandou matar Moisés vai ser o maior investidor do seu propósito. Faraó tinha um decreto de matar todos os filhos nascidos homem. A mãe de Moisés não mata, guarda ele. Quando ela guarda, ela pega, coloca dentro do cesto que ela mesma preparou, creio eu que ela estava orando, e eu entendo que a mãe de Moisés, ela era uma levita, e levita é adoradora, então conforme ela preparava o cesto, ela adorava ao Senhor. E ela estava adorando ao Senhor ali, colocou e guardou o seu filho. E colocou no rio. E quem desce para se banhar no rio naquele dia, naquele momento e naquele instante? A filha de Faraó. E ela olha para ele e ela acha Moisés muito lindo, um bebê muito lindo. E ela guarda Moisés. E ela decide cuidar de Moisés. E a irmã de Moisés, que estava ali perto, observando tudo o que estava acontecendo, ela chega para a filha de Faraó e fala assim: olha só, tem uma mulher israelita que ela ainda tem leite, ela pode ser a mãe de leite desse neném, ela pode cuidar desse neném para você. E ela faz o seguinte, a filha de Faraó, então faz o seguinte, leva ele e eu vou pagar todas as despesas. Perceba mais uma vez que a pessoa que era para fazer com que um decreto de morte acontecesse na vida de Moisés é a mesma pessoa que vai fazer com que um decreto de vida aconteça na vida dele. Talvez você ainda não conseguiu perceber, mas os seus perseguidores serão os maiores investidores da sua vida. Talvez você não conseguiu entender, mas quem está te perseguindo está te promovendo. Sabe por quê? Porque se você é um adorador e você coloca tudo diante de Deus, conforme você está lá fazendo o cesto para o seu filho, você está falando assim: esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Aí vem Deus e está acolhendo aquela criança e protegendo ela e falando assim: ele tem um propósito diferente. E Moisés, ele vai sendo guiado e ele é conduzido e ele é criado dentro do palácio de Faraó. E ele é o homem escolhido para ser o libertador daquele povo. E eu ouvi algo interessante, foi até mesmo do pastor Fabinho. E ele falou que tem uma importância em Moisés ter sido criado dentro do palácio com Faraó. Porque se Moisés for um escravo, escravo não liberta escravo. Você precisa de mudar a sua mentalidade para você libertar um povo. Então Moisés teve que ser conduzido para o palácio para ser criado como um príncipe, para poder libertar um povo escravo. Escravo não liberta escravo. Então a primeira coisa que você tem que mudar é a sua mentalidade. Se você quer ser alvo de Deus, permita com que Deus mude a sua mentalidade. E Moisés um homem muito íntimo de Deus, eu creio eu, porque quando você é de uma genética, aquilo está no seu sangue. Moisés carregava isso nele, ele era um levita, ele era um adorador. Por mais que ele estava lá no povo egípcio, dentro do palácio de Faraó, a origem dele era de um adorador. Querido, não adianta, não importa onde você esteja, a sua origem, ela precisa ser uma origem de adorador. Nada pode corromper quem você é.
nada pode corromper a origem que o Senhor implantou dentro de você. E Moisés, um adorador, eu creio eu que ele já se sentia incomodado. Quantos aqui, quando vão em um lugar onde não se sente bem, ficam doidos para ir embora? Acredito eu que não só eu, como todos vocês. Nós carregamos uma essência. Quando eu me converti, eu tenho muitos amigos ímpios e eu os amo demais. Mas existiam algumas festas, às vezes de aniversário ou às vezes de comunhão, que eles me chamavam para ir. Eu até ia, mas eu me sentia muito incomodado porque não era o lugar que eu queria estar. Eu queria estar na presença de Deus, eu queria estar adorando ao meu Senhor, eu queria estar adorando o Rei dos Reis, mas eu estava ali para cumprir um protocolo de amigo. Até que chegou o tempo que eu falei assim, não dá mais para eu estar nesse lugar. Ou eu trago eles para mim, ou infelizmente eles vão ter que ficar para lá. E Moisés, aconteceu a mesma coisa. Em um determinado momento, Moisés estava dando uma volta e ele vê um egípcio batendo em um hebreu e o espancando. E Moisés, ele se ira e ele mata aquele egípcio. Sabe por quê? Porque a origem de Moisés era a origem de um hebreu, era mais forte do que ele controlar o que ele tinha dentro de si. E ele matou aqueles homens. E dado um certo tempo, ele está caminhando novamente, 2 homens estão brigando e ele vai apartar a briga. E aqueles homens falam assim, você vai nos matar como matou os egípcios. E ele se sente mal e ele acredita que todos já sabem do que ele fez. E ele decide fugir. E ali começa a caminhada do propósito de Moisés. Você conhece talvez a história de Moisés, ele passa por muitos lugares e ele vai parar na casa de Jetro, que é o seu sogro. E ele começa a trabalhar ali e ele chega em um determinado lugar, a qual tem uma sarça pegando fogo. Só que naquele tempo era comum, porque era muito seco. E o calor fazia com que as sarças de fato pegassem fogo. E para ele era comum aquilo. Só que o que não era comum era uma sarça continuar pegando fogo e não se consumir. E ele começa a se atentar para aquilo e ele ouve a voz de Deus chamando ele para ir para aquele lugar. E ali acontece a promessa de Deus, que ele seria o libertador daquele povo. E Moisés chega no capítulo 33 e no versículo 18. Aqui ele já libertou o povo, conduzido por Deus. Ele já chegou nesse lugar, ele já chegou nesse nível. Só que ele vai para o monte e ele quer mais de Deus. Como um homem que já tinha vivido grandes milagres, sinais e maravilhas de Deus, tinha sido alvo para ser libertador de um grande povo, ainda quer mais de Deus. E aqui eu começo a falar para você. Moisés, ele não se contentava com o que ele vivia com Deus diariamente. Moisés, ele não se contentava com tudo que ele já tinha vivido, ele sempre queria mais de Deus. E é por isso que eu estou aqui nessa manhã, porque eu quero despertar você a querer mais de Deus. É por isso que eu estou aqui nessa manhã, talvez você não entendeu, mas é para despertar você a querer mais de Deus. Eu não consigo compreender um cristão. Você pode ser quem você for, você pode ser do maior alto escalão que seja, mas você precisa querer mais de Deus todos os dias. Não tem como você cair na mediocridade de vir para a igreja, sentar no banco, levantar sua mão, adorar o Senhor, sabendo que Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para você. Deus tem mais para realizar em você. Ah, Daniel, você está falando de propósito, de prosperidade, de crescimento espiritual? Também, mas eu estou falando de nível de relacionamento e intimidade com Ele. Ontem nós ouvimos aqui exatamente sobre isso, e o engraçado é que eu tenho estudado essa palavra durante algum tempo, e Deus já tem me movido a falar isso e a viver isso, esse nível de intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque o templo não se limita no que nós já vivemos aqui, nós precisamos levar para casa essa presença. Nós precisamos estar debaixo do peso dessa glória. Existe o peso da glória de Deus que ela quer recair sobre a sua vida. E você não se percebe. Você não se percebe, sabe por quê? Porque você só está preocupado com seus próprios interesses. Você vem para cá para cumprir um protocolo, de cumprir uma escala, de estar aqui porque você tinha que estar aqui. Mas na verdade Jesus, ele estava te esperando para você falar: ei, eu quero mais de ti. Imagina a ousadia de Moisés, já vivendo tudo que ele já vivia com Deus, e falar: Deus, eu quero ver a tua face. Como que um homem desse não se contentava com tudo que já estava vivendo diante de Deus?
E você acha que o que você tem vivido é o suficiente? Não é. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para fazer sobre você. Deus tem muito mais para fazer nessa igreja. Deus tem coisas incríveis e sobrenaturais para fazer na sua vida. Aqui existe pão. E aqui tem água. O bispo falou isso na quarta-feira. E ele falou exatamente na parte do livro que eu estou lendo. Nós estamos lendo, né? Uma grande maioria aqui da igreja está lendo o livro Caçadores de Deus. E no meio daquele mover todo, eu entendo que é uma testificação, porque conforme eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ter mais fome de Deus. E eu comecei a entender que eu não posso simplesmente querer o que já foi feito, mas eu quero o que Deus ainda vai fazer na minha vida. Deus, Ele quer fazer hoje Ele pode fazer muitas coisas em você, hoje Ele pode te transicionar, hoje Ele pode mudar o seu nível de intimidade com Ele, mas você se contenta em simplesmente vir para a igreja e cumprir um protocolo. Tudo bem, você vai ser salvo, creio eu. Você aceitou Jesus, você crê, você foi batizado, você está cumprindo todos os protocolos. Parabéns para você. Talvez você vai ganhar o título de funcionário do mês, mas Deus tem mais para a sua vida. Deus tem uma promoção para fazer na sua vida. Você quer se contentar em ter um quadro do funcionário do mês, enquanto tem pessoas sendo promovidas diariamente em Deus. Deus tem mais para fazer em você, mas sabe quando que Ele começa? No seu secreto. A expectativa que você cria dentro da sua casa é o que se manifesta aqui quando todos nós estamos reunidos. Imagina que nós somos sacrifício. E quando há sacrifício, existe uma resposta de Deus para nossas vidas. Deus se manifesta onde há sacrifício. E se você é o sacrifício, Deus, Ele quer te consumir por inteiro. E por que é que Ele não tem te consumido? Será que é porque simplesmente você se contentou com quem você tem sido? Fique tranquilo. Essa não é uma palavra para te desanimar. Essa é uma palavra para te encorajar a querer mais de Deus. Eu estou aqui nessa manhã para dizer que Deus, Ele está aqui, Ele quer te encontrar. Eu estou aqui para te dizer que assim como Moisés conseguiu ver simplesmente Deus passando de relance, você pode viver também essas coisas em Deus. Porque o que Deus foi lá no passado, Ele é hoje também, Ele será eternamente. Você não precisa se contentar em falar, Moisés viveu, então eu vou contar a história de Moisés. Não. Você pode subir aqui ou falar para as pessoas ao seu redor o que Deus tem feito na sua vida e despertar isso dentro dele. Chegou o tempo de você despertar. Chegou o tempo de você acordar para o propósito de Deus na sua vida. E o propósito dele é fazer com que você conheça Ele. Esse é o maior propósito de Deus para você, para a sua vida. E às vezes você está se contentando em viver simplesmente o cumprimento de um protocolo diário. Eu tenho colocado meu celular para despertar de 3 em 3 horas. Porque Deus ministrou no meu coração que se eu me alimento fisicamente de 3 em 3 horas, eu preciso me alimentar dele de 3 em 3 horas também. Porque ele é a minha maior fonte de existência. Não adianta eu me fartar fisicamente e o meu espírito está morrendo e definhando. E Deus, Ele me trouxe essa realidade para que eu me alimentasse dele de 3 em 3 horas, porque eu preciso ter esse contato com Ele e eu preciso descobrir quem Ele é. E como que eu descubro? Me alimentando dele, porque eu estou introduzindo Ele dentro de mim. Às vezes nós falamos que nós estamos crucificados com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu te pergunto, será que isso é verdade mesmo? Será que Ele tem vivido realmente através de você? Será que você entendeu que quando você se entregou para Cristo, você falou assim, Jesus, a minha vida não presta mais, eu quero viver agora a sua vida. Então a minha vida o Senhor pode descartar, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. E Moisés aqui, ele estava apontando para um lugar, ele estava apontando para alguém, ele estava apontando para uma próxima geração. Os livros da Bíblia não foram escritos em vão. Talvez você leu a história de Moisés e você achou incrível. É uma história incrível, é linda, é deslumbrante. Mas o que você trouxe para a sua vida em relação a isso? Quem você quer se tornar mediante ao que você tem se alimentado da Bíblia? Quem você quer se tornar mediante ao relacionamento que você tem tido em Deus?
Será que o que você conhece de Deus é o suficiente para você querer se relacionar com Ele todos os dias? Porque se não for, você precisa querer conhecer mais de Deus. Será que o que você conhece de Deus é o suficiente para você ansiar pela eternidade dele? Querido, eu quero te falar uma coisa. E eu expresso isso o tempo todo. Eu sou ansioso pela volta de Jesus. Por mim, ele poderia voltar agora. Sabe por quê? Porque eu conheço o que eu vou desfrutar lá no céu. Agora, quem não conhece, fala, não, Deus, demora mais um pouquinho. Eu ainda tenho muitas coisas para viver aqui na terra. Se você está se contentando em querer viver essas promessas terrenas, é porque você não conhece as promessas eternas de Deus para a sua vida. Mas Deus, ele tem promessas eternas para desfrutar para você e para fazer com que você viva isso diante de Deus. E nessa manhã, se você veio para cumprir um protocolo, eu quero te convidar a mudar a sua mentalidade para que você queira ainda mais de Deus. Peça para que Deus gere fome dentro de você. Quando eu vou orar em um período do dia, eu oro e eu já falo assim, Deus, eu tenho um encontro marcado com o Senhor daqui a algumas horas. E eu te peço que a fome que eu estou hoje do Senhor, nesse momento, ela aumente ainda mais para daqui a 3 horas eu querer passar ainda mais tempo contigo. Querido, peça para Deus aumentar a fome dentro de você. Peça para Deus aumentar a fome e a sede dentro de você. Porque Ele é o pão da vida. E Ele tem alimento para você, fique tranquilo, não se desespere. Daniel, eu vou pedir para Ele aumentar a fome e eu vou comer o quê? Você vai se alimentar dEle. Fique tranquilo, Ele tem alimento para você. Ele tem coisas incríveis para viver na sua vida. E eu creio que Moisés estava lá no monte, 40 dias, Moisés já estava lá 40 dias. E ele estava de uma forma sobrenatural. E vivendo algo sobrenatural. E como eu te disse, Moisés vem da tribo de Levi. E levita eram os adoradores, eram os sacerdotes. E eu creio que Moisés, ele estava lá adorando o nome do Senhor e cultuando e fazendo festa. Mas ele já não se contentava mais com o peso da glória que estava naquele lugar. E ele quer mais de Deus. E é isso que Deus quer para você todos os dias. Ele quer que você não se contente com o peso da glória. Ele quer que você peça mais dele. Porque Ele tem mais para liberar para você. Ele quer ver você chegar em casa e falar assim, vem cá família, vamos nos reunir porque o culto hoje foi bom. Mas eu quero viver esse culto dentro da minha casa ainda. Tem mais de Deus. Ele quer te ver acordar de madrugada e buscar a face dEle, porque você não está se contentando com tudo que você já tem vivido. Mas sabe qual é o problema da nossa geração? Nós temos vivido raso demais e exigido demais de Deus. Não adianta viver no raso e querer exigir demais dele. É necessário que você entre em águas profundas para que ele te mergulhe e para que você viva coisas ainda mais profundas com ele. Então pare de viver o raso, pare de viver as coisas supérfluas e viva o sobrenatural de Deus. É isso, essa é a nossa promessa. É por isso que nós estamos aqui. A consequência de viver isso tudo é prosperidade. A consequência de viver isso tudo é prosperidade. A consequência de viver isso tudo é um propósito. A consequência de viver isso tudo é um ministério relevante. Mas antes tem que começar o relacionamento íntimo nosso com Deus. É necessário que nós nos coloquemos à disposição dEle. E talvez você não saiba, mas Deus, Ele sempre te chamou e Ele te separou para ser filho. E Jesus, Ele veio aqui na terra para testificar que nós fôssemos filhos dEle. Deus, Ele quer ter um relacionamento íntimo, de intimidade, de filho, de pai e filho com você. Pare de querer escrever um protocolo para se achegar diante de Deus, enquanto Ele está falando assim, vem logo cara, eu já rasguei o véu, o acesso ao Santo dos Santos está liberado, e você está querendo viver as coisas supérfluas, tem mais para você. Existe um lugar secreto, se você não sabe, antigamente, o Santo dos Santos, ele só era acessado pelos sacerdotes. Arão foi a primeira família sacerdotal instituída para poder ser esse sacerdote que levava os sacrifícios diante de Deus. Aí Jesus veio, rasgou o véu. Sabe o que Moisés viveu aqui nesse monte e pediu para ver o peso da glória de Deus? Era só ele que podia ter esse acesso.
diante de uma multidão de pessoas, só ele que tinha esse acesso. Só que Jesus veio para dar esse acesso para mim e para você. E sabe qual que é o problema? Nós recebemos fácil demais, né? Por isso que nós não damos tanto crédito para algo tão valioso. Mas eu quero te convidar nessa manhã a se importar com o que foi feito para você. A se importar com o véu que foi rasgado por amor a você. Sabe por quê? Porque ele tem um propósito de relacionamento com você diário. O Santo dos Santos está lá, está te esperando, a presença está lá, a casa já está tomada de fumaça e você está com medo de entrar. E Deus está doido para te fazer viver coisas ainda mais sobrenaturais. Deus está doido para te dar experiências únicas. Sabe o que te diferencia de alguém lá fora que não consegue entender por que você dá tanto crédito para essa palavra? São as experiências que você vive. Eu conheço advogados que conhecem a palavra. Eu conheço pessoas importantes que precisam estudar a palavra para poder entender de leis, porque estão aqui dentro. Mas elas são vazias, sabe? Porque estudaram simplesmente para conhecer um texto, para simplesmente conhecer um contexto e algumas leis instituídas. Agora, o que vai te diferenciar dessas pessoas é o teu relacionamento com Deus. Você não pode se contentar em ser como qualquer outra pessoa. Você não nasceu para ser como qualquer outra pessoa. Moisés, talvez quando ele escutou a história pela sua mãe e filho, era para você ter morrido. Você era para ter sido jogado no rio, ou então a parteira ter te abortado. Essa era a realidade de Moisés, mas a verdade dele era que ele seria um libertador de uma grande nação. A tua verdade pode ser que você está definhando e se acabando com as coisas que você acredita que é boa para você, mas a sua realidade é que Deus quer viver um relacionamento íntimo e sincero contigo. Eu percebi na minha vida que eu tinha um propósito maior com Deus, porque quando eu tinha alguns meses, eu não posso nem dizer que eu já tinha completado o ano, eu tinha alguns meses, eu era muito doente, eu era muito magrinho, eu era muito doente, e eu tinha algumas complicações, eu tinha bronquite, eu fui curado da bronquite, eu não tenho nada. Eu só ronco hoje em dia quando eu estou muito cansado. Eu não tenho ronco. E quem tem bronquite tem um ronco ensurdecedor, né? É muito alto. E a minha esposa, ela tem sinusite e rinite, ela tem muito congestionamento. Eu fico doido porque eu não tenho nada disso. Eu tinha muita bronquite. Minha mãe dizia que ela tinha vergonha, às vezes, de andar comigo no ônibus, porque eu dormia e eu roncava muito alto. E as pessoas olhavam para mim assim, ficavam meio assustadas. Mas enfim, quando eu tinha alguns meses, meus pais, eles eram recém-convertidos e existia um homem, amigo dos meus pais, que ele falava, ele era de uma seita, né? Mas ele dizia que ele era cristão. E ele falava que os meus pais, junto com ele e algum grupo de pessoas, tinham que se isolar e ir para uma montanha para pararem de viver em pecado. E ele construiu uma história muito doida, eu não entendo muito bem, mas ele não gostava que pronunciasse o nome de Jesus. Ele falava que não podia pronunciar o nome de Jesus. Só que minha mãe sempre foi muito fervorosa, mulher de oração. Eles se converteram em uma igreja muito pentecostal. E minha mãe não aceitava isso. Só que meu pai, ele é mais pacato, ele é mais sereno. E ele estava quase se convencendo disso. E um dado dia, quando estavam muitas coisas já programadas para aquilo acontecer, eles de fato iam para uma montanha ou iam para algum lugar e iam viver isolados, como se fosse uma tribo. E o meu pai, para você ter ideia, como meu pai era tão religioso na época que ele se converteu, que ele tirou todas as televisões da nossa casa, a gente tinha 4 televisões, ele tirou todas as televisões, falava que era do diabo, realmente não queria, era muito religioso. E por você não ter um mentor que te instrui, você acaba indo pelo que você tem ouvido. E estava quase certo, e aquele homem foi na casa dos meus pais, eu estava lá, e teve uma chuva muito forte, choveu demais, e aquele homem não conseguiu ir embora. E eles falaram assim, dorme aqui, não tem problema. E eu dormia no meio dos meus pais, na cama deles. E naquele dia, por alguns, não sei o que aconteceu, minha mãe disse que eu estava bem, mas de repente na madrugada eu fiquei com muita febre mesmo. Eu comecei a suar demais, eu fiquei com muita febre. E de repente eu comecei a ficar gelado. E eu me estiquei todo.
E minha mãe disse que naquele momento eu faleci, porque a pupila do meu olho só estava branco, né? Não tinha mais a pupila que fala, né? E os meus dedos estavam todos roxos, não tinha mais, eu estava paralisado e muito duro. E ela olhava e não via. E ela chamou esse homem. E ele também não sabia o que fazer. E minha mãe me pegou e me levantou para o céu e começou a declarar palavras de vida e consagrar a minha vida a Jesus. E ela falou: Jesus, eu te consagro a vida do meu filho, eu creio que ele tem um propósito e esse propósito ele precisa se cumprir. E aquele homem falava: não fala o nome de Jesus, não pode falar, não fala o nome de Jesus. E minha mãe não quis nem saber, e ela declarava Jesus, e declarava Jesus. E a resposta da oração da minha mãe sou eu aqui hoje. Então, existe um propósito. E quando eu descobri isso, eu falei assim: uau, eu preciso viver o propósito de Deus. Eu não posso perder tempo com as coisas que eu perdia. E olha que eu vivi muitas coisas erradas na minha vida. Me envolvi com pessoas que poderiam ter me levado para a falência da minha vida. E tudo que eu ter vivido naquele momento com a minha mãe, com aquela fé dela, ter sido jogada fora de qualquer maneira. Mas quando eu entendi o meu propósito, eu falei: eu preciso viver esse propósito. Eu preciso desfrutar disso em Deus. Mas para eu desfrutar, eu preciso de me aprofundar e me relacionar com Ele. E eu acredito que Moisés deve ter sido esse também. A mãe de Moisés talvez em algum momento falou: filho, eu quero te contar a história de como você chegou até aqui. E quando ela começa a falar, talvez deve ter despertado dentro dele um desejo de falar: uau, eu preciso de viver essa promessa, eu preciso. E quando ele chegava talvez diante de Faraó para libertar aquele povo, eu sei que ele carregava uma promessa de Deus, mas talvez carregava também a realidade da história que ele viveu. E ele entendia que ele tinha muito mais para viver em Deus. E quando ele chega no monte, que ele já tinha vivido grandes coisas, um sobrenatural incrível. Moisés era um cara que via uma coluna de fogo conduzindo o povo. Ele via nuvem, ele via maná descendo do céu, mas ele não se contentava com isso, ele queria mais de Deus. Provisão não pode limitar o seu propósito. Você precisa querer mais de Deus. Deus, Ele é o nosso Deus que vai prover sempre na nossa vida se nós formos fiéis a Ele. Mas isso não quer dizer que Ele está te aprovando com um relacionamento íntimo. Moisés, ele queria mais e mais de Deus. E nessa manhã eu creio que Deus, Ele quer mais de você. Mas você também precisa querer mais dEle. Porque Ele tem fogo, Ele tem pão, Ele tem água, Ele tem tudo para saciar a sua fome, a sua sede. Ele tem o alimento que o seu espírito precisa. E hoje é o dia de você parar de se contentar com o que você já tem vivido. Hoje é o dia de você parar de contar a história dos outros e começar a falar: eu tenho vivido o mover sobrenatural sobre a minha vida. Eu tenho visto coisas incríveis, eu tenho visto Deus fazer na minha vida o que Ele jamais fez antes. Eu tenho sentido o peso da glória de Deus. Hoje é o dia, hoje é amanhã que Deus separou para você sentir o peso da glória dEle. Hoje é o dia que Deus te separou para você se tornar mais apaixonado ainda e sedento por Ele. Alguns profetas vieram da tribo de Levi, e um deles é Ezequiel, outro que foi conduzido a águas profundas. Querido, tudo tem um porquê, tudo tem um processo. O seu porquê de estar aqui hoje é porque Deus te separou para você viver coisas maiores com Ele. Não se contente com o que você já tem vivido. Para com isso, isso está raso demais. Eu olho para mim e eu falo: isso está raso demais, Deus, eu quero mais de Ti. Ontem eu vi um filme de Paulo. Eu descobri que tinha esse filme por conta do pastor Geraldo. E ontem eu vi, e a realidade daquele filme não é nem a metade do que é relatado na palavra. Ali é só ilustrativo. Mas existiam pessoas que eram queimadas vivas e usadas como tocha para iluminar a cidade, porque não negavam o nome de Jesus. É esse tipo de relacionamento que eu quero ter com Ele. De poder amar e ser apaixonado por Ele intensamente. Existe um relacionamento dEle para a nossa vida diário. E Ele quer fazer com que isso aconteça na sua vida.
Pessoas se sacrificaram para que esse evangelho chegasse até você. E você tem vivido algo raso. Você tem vivido algo monótono. E Deus tem muito mais para fazer na sua vida, para realizar em você. E você ainda não percebeu, porque você está se contentando em vir sentar no banco e viver qualquer coisa, ouvir qualquer palavra. Existe uma realidade de Deus para a sua vida, existe um relacionamento, existe um peso de glória para ser liberado sobre você. Você canta bem, você dança bem, você é um ótimo líder de célula, mas será que isso é o suficiente? Será que é só isso que Deus quer para você? Será que Ele não quer te levar para mais profundo? Será que Ele não quer te trazer para mais perto dEle? Será que a vida de Moisés não te empolga em você pensar, meu Deus, eu também quero ver o peso da Tua glória. Eu também quero contemplar o peso da Tua glória na minha vida. Eu quero ser movido pelo que o Senhor tem para mim, Deus. Eu quero ser sensível a ouvir a Tua voz. Existe um peso da glória de Deus sobre esse lugar, querido. Aqui tem pão, aqui tem água. A fome que você precisa para ser saciado está aqui. Para de se contentar com o que você já tem vivido. Isso é pouco. Isso é muito pouco diante do que Deus tem para você. Oh, tem pessoas que já entenderam. E se você também quer vir aqui na frente e colocar diante do altar e pedir para que Deus restaure a intimidade dele com você, assim como ele fazia, querido, talvez você entendeu errado. Quando Deus parou de visitar Adão, Ele não queria ter parado de visitar você também. Aconteceu, mas Adão continuou tendo relacionamento com Deus. Deus, Ele quer ter relacionamento contigo, e talvez você ache que por conta do pecado de Adão você não pode mais se relacionar com Deus. Isso é mentira. Deus, Ele ainda deseja se relacionar contigo, sabe por quê? Qual pai que não quer se relacionar com o filho? Se você entende que você é filho, se você entende a paternidade de filho que você recebeu de Deus, você ia querer se relacionar com Ele sempre. Peça para que Deus revele a você o que Ele quer fazer na sua vida. Se você pode, se você quer, se prostre onde você estiver mesmo. Faça essa oração diante de Deus. Deus, eu quero mais de Ti. Eu não posso me contentar com o que eu tenho vivido, porque é muito pouco, é muito raso, Deus. Existe um peso de glória ainda maior para ser realizado nas nossas vidas. E nós temos nos contentado com o que nós estamos vivendo, Pai, isso é muito pouco. O Senhor tem muito mais para realizar em nós, Pai. O Senhor tem segredos para nos mostrar, o Senhor tem segredos para nos revelar, e nós não temos dado ouvido. Deus, nos perdoe. Papai, se não for para ter intimidade com o Senhor, Pai, para que nós viemos aqui, Jesus? Para que nós estamos todos os dias nos cultos? Nós queremos mais de Ti, Pai, e queremos que o Senhor se revele e se manifeste a nós. Deus, nos faça perder o controle de nós mesmos, Pai. Nós não somos desse mundo, Jesus, nós só estamos aqui de passagem, e a nossa passagem precisa ser revelada com a testificação do Teu Espírito Santo em nós. Nos torna diferente, nos torna íntimos de Ti, Pai. Nos permita conhecer mais a Ti, Jesus. Nos permita queimar de amor e de paixão a Ti, Senhor. Porque é isso, Deus. Isso
Senhor, que o Senhor tem para nossas vidas. Oh, Jesus, eu quero declarar o meu amor a Ti e a minha gratidão por tudo que o Senhor fez. Pelo Teu Evangelho ter chegado até a minha vida. Ei, outra vez eu quero perder o sono. Outra vez queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Seu grande amor. Seu grande amor. Abre os meus olhos, abre os ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir Seu grande amor. Seu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de Ti. Eu tenho sede, fome de Ti. Eu tenho sede, fome de Ti. Yeah, yeah. Fome de Ti, eu tenho sede, eu tenho fome, fome de Ti, eu tenho sede, yeah, yeah. Fome de Ti, eu tenho sede, eu tenho fome, e fome de Ti.
fome de ti. Fome de ti, Jesus. Apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu ouço a tua voz nessa manhã. Eu ouço o Senhor me chamando. Eu ouço o Senhor me chamando para sentar na sala de novo. Quando todo mundo está dormindo, Senhor. Me perdoa, Senhor, por nos últimos anos dar mais importância ao meu sono do que ao meu encontro na sala contigo. Me perdoa, Senhor. Eu vou voltar a me encontrar contigo, Senhor, quando todo mundo estiver dormindo. Obrigado por ouvirmos a tua voz nessa manhã. Obrigado por usar a vida do Daniel, Senhor, para falar comigo. E com a tua igreja, obrigado, Pai. Senhor, do mesmo jeito que o Senhor fez e está fazendo aqui nessa manhã, faz logo à noite.
Senhor, que cada filho e cada filha, cada discípulo, cada visitante que subir essas escadas, por os pés aqui, termine, Senhor, no quebrantamento, ouvindo a tua voz chamar para a intimidade, chamar para o conselho, chamar para o crescimento, chamar para o cumprimento do propósito, Senhor. Faça isso, Pai, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus, meu Deus. Oh. Você foi abençoado nessa manhã? Eu acho que tem que ser essa canção mesmo logo à noite. Se eu fosse o Júlio, eu voltava à noite. Eu quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono de madrugada outra vez, queimando de amor por ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e dê a sua paz. Shalom, shalom, shalom. A paz que só Ele tem, a paz que só Ele pode dar. Oh, venha sobre a tua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Eu te envio como missionário. Eu te envio como evangelista. Eu te envio como uma tocha. Eu te envio como alguém queimando, não morto, mas queimando vivo, como aquela sarça que queimava e não se consumia. Você vai queimar e não vai se consumir, mas cada vez que você queimar, o nome dele vai ser dissipado, o nome dele vai ser disseminado, o nome dele vai fluir, o perfume dele vai sair de você, cada vez que você queimar lá fora. Em nome de Jesus, vamos queimar essa semana e deixar o bom perfume sair e alcançar vidas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um domingo abençoado, um almoço abençoado, um dia abençoado, uma semana poderosa em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.